Após a gente falar sobre os gêneros, os tipos de filme, vamos falar agora sobre os tipos de documentários. Primeiro que é um documentário e depois os tipos de documentário. Os documentários são produzidos para capturar fragmentos da realidade, fazer um tratamento criativo dessa realidade capturada e interpretação das imagens e som gravados, tá bom? E a seleção de um assunto importante que precisa ser esclarecido. Então ele é recorte da realidade, imparcialidade e verdade. Em modo geral, o documentário precisa desses três pilares: recorte da realidade, imparcialidade e verdade. Recorte da realidade são trechos que a gente capta desse nosso documentário e vamos usar para criar o nosso documentário. Imparcialidade é: você não pode opinar dentro do seu documentário. Você tem que ser imparcial. Por exemplo, você vai fazer o documentário sobre alguém que assassinou uma outra pessoa. Essa outra pessoa tinha uma mãe, e você conhece quem matou. Você vai falar com as duas pessoas. Você tem que ser imparcial. Você não pode ficar nem do lado da mãe, nem do lado de quem o fez. Você só tem que captar fragmentos dessa realidade e depois montá-las. E verdade, que é o principal dela, deixei até em caixa alta, porque o documentário necessita ser verdadeiro. Só tem um caso que eu vou explicar depois, mas em modo geral o documentário é algo verdadeiro que aconteceu, então você não pode mentir sobre. Os documentários e seus gêneros ou estilos, como você quiser. Nós temos praticamente cinco tipos de documentário. Nós temos o docudrama, o documentário biográfico, o documentário dramático, o documentário de compilação e o pseudodocumentário. Esse que é aquele que envolve a não verdade. Vamos falar um pouco do docudrama. O docudrama é o tipo de documentário com toques dramáticos. Você vai criar um documentário aonde vai querer pôr toques dramáticos. Esses toques dramáticos, ele deixa quem está assistindo, os telespectadores, ele deixa de um modo mais sensível. Eu vou estar assistindo, mas eu estarei mais sensível ao que eu estou assistindo. Por exemplo, o caso do outro rapaz que mata um outro e que tem a mãe. Eu vou ficar sentimentalizado pelas partes dela, porque vai ter toques dramáticos nesse documentário, possivelmente. O documentário biográfico tem a intenção de relatar a vida de alguma pessoa ou personalidade influente. Isso é mais usado para personalidades influente, porque é quase uma perca de tempo, uma perca de dinheiro querer falar do Zé da esquina. Mas o cara era muito conhecido aqui na vila, muito conhecido na sua vila, mas ele não é alguém que vai te dar visualização, entendeu? As pessoas não vão querer achar o seu arquivo para saber do Zé da esquina, mas de repente você vai falar do seu prefeito da cidade. Muitas pessoas vão querer saber o seu documentário porque é uma personalidade conhecida, é falar da vida daquela pessoa, tá bom? Documentário dramático. Esse estilo de documentário enfatiza a realidade das pessoas ou ação do assunto. Vamos dar um exemplo de uma família que mora em um lixão e você acompanha o dia a dia daquela pessoa em um lixão. É uma vida dramática, é uma vida complicada e tem um certo tipo de assunto. É uma família que mora dentro de um lixão. Então se cria um documentário dramático. E normalmente a gente espera algo bom no final, né? Documentário de compilação. Basicamente a combinação do estilo dramático com o biográfico. O que seria isso? Você vai pegar pedaços da vida biográfica, do documentário biográfico que você fez do seu prefeito e juntar com as partes dramáticas da vida dele. Por exemplo, se ele há anos atrás ele teve problema com algum tipo de doença, ou ele perdeu a mãe quando era mais jovem, você vai pôr tons dramáticos, falar sobre esse assunto junto
com aquele assunto da vida dele. Quem é o seu prefeito? Entendeu? Esse que é o documentário de compilação, mas isso pode ser usado com outros assuntos também, tá? O pseudodocumentário, esse é o único tipo, o único gênero de documentário que pode se usar a mentira, porque ele é um falso documentário. O falso documentário é um gênero de filme e propaganda de televisão, onde um documentário é apresentado contendo fatos supostamente reais, mas, no entanto, são falsos. O que seria? Você está dentro de um filme e dentro do filme você tem que criar um tipo de documentário falando sobre a vida de alguém. Você vai falar sobre a vida daquela pessoa, mas ela é simplesmente uma criação, personagem. Então é falso. São assuntos, são coisas que ela capta, mas elas são falsas. Mais ou menos o único modo de ser usada a mentira, fazer documentário falso, seria em um pseudodocumentário que normalmente serve para comerciais ou dentro de um filme. Filme, novela, programa, uma coisa bacana. Aquele programa que tinha de casos, o programa do Casos de Família, onde quase todos aqueles documentários são falsos, são criados. Eu mesmo já conheci pessoas que simplesmente recebem R$100, R$50 e vão lá para falar que teve filho com a vizinha, mas é mentira, é montado. São pseudos documentários para dar visualização, para dar propaganda e para dar telespectadores assistindo.